Olá, concurseiros! Estão conseguindo cumprir o cronograma de estudos? Mantenham o foco e a fé. Vamos juntos para mais um bloco de estudos das súmulas 218 a 262. Súmula 218. Recurso de revista. Acórdão proferido em agravo de instrumento. É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Súmula 219. Honorários advocatícios. Cabimento. Inciso 1º. Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente, a. Estar assistida por sindicato da categoria profissional. B. Comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Artigo 14, parágrafo 1º, da Lei nº 5.584 de 1970. Inciso 2º. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. Inciso 3º. São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. Inciso 4º. Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo Civil, artigos 85, 86, 87 e 90. Inciso 5º. Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, CPC de 2015, artigo 85, parágrafo 2º. Inciso 6º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. Atenção, concurseiro! A súmula 219 foi impactada pela reforma trabalhista. Fique atento! Súmula 221. Recurso de revista. Violação de lei. Indicação de preceito. A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Súmula 225. Repouso semanal. Cálculo. Gratificações por tempo de serviço e produtividade. As gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas mensalmente, não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado. Súmula 226. Bancário. Gratificação por tempo de serviço. Integração no cálculo das horas extras. A gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras. Súmula 228. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo o critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Atenção! A súmula 218 está com a eficácia suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Súmula 229. Sobreaviso. Eletricitários. Por aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2º, da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Súmula 230. Aviso prévio. Substituição pelo pagamento das horas reduzidas da jornada de trabalho.
É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas correspondentes. Súmula 239. Bancário. Empregado de empresa de processamento de dados. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. Súmula 240. Bancário. Gratificação de função e adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação prevista no artigo 224, parágrafo 2º, da CLT. Súmula 241. Salário-utilidade. Alimentação. O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais. Súmula 242. Indenização adicional. Valor. A indenização adicional, prevista no artigo 9º da Lei nº 6.708, de 30 de outubro de 1979 e no artigo 9º da Lei nº 7.238 de 28 de outubro de 1984, corresponde ao salário mensal, no valor devido na data da comunicação do despedimento, integrado pelos adicionais legais ou convencionados, ligados à unidade de tempo mês, não sendo computável a gratificação natalina. Súmula 243. Opção pelo regime trabalhista. Supressão das vantagens estatutárias. Exceto na hipótese de previsão contratual ou legal expressa, a opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica a renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário. Súmula 244. Gestante. Estabilidade provisória. Inciso 1º. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT. Inciso 2º. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Inciso 3º. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Súmula 245. Depósito recursal. Prazo. O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. Súmula 246. Ação de cumprimento. Trânsito em julgado da sentença normativa. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. Súmula 247. Quebra de caixa. Natureza jurídica. A parcela paga aos bancários sob a denominação quebra de caixa possui natureza salarial, integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais. Súmula 248. Adicional de insalubridade. Direito adquirido. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Súmula 253. Gratificação semestral. Repercussões. A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antiguidade e na gratificação natalina. Súmula 254. Salário-família. Termo inicial da obrigação.
O termo inicial do direito ao salário-família coincide com a prova da filiação. Se feita em juízo, corresponde à data de ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusou a receber a respectiva certidão. Súmula 257. Vigilante. O vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é bancário. Súmula 258. Salário-utilidade. Percentuais. Os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade. Súmula 259. Termo de conciliação. Ação rescisória. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Súmula 261. Férias proporcionais. Pedido de demissão. Contrato vigente há menos de 1 ano. O empregado que se demite antes de complementar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais. Súmula 262. Prazo judicial. Notificação ou intimação em sábado. Recesso forense. Inciso 1º. Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente. Inciso 2º. O recesso forense e as férias coletivas dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais. É bom lembrar que o dia de início do prazo é diferente do dia de início da contagem do prazo, conforme apontado no inciso 1º. Bem, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo com a leitura das súmulas 263 a 300. Não desista, continue lutando pelos seus sonhos.